Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Estamos apresentando Gotas de Luz. São destaques que trazemos aqui para todos vocês da codificação espírita. Temos ali a data de nascimento de Allan Kardec, que foi no dia 3 de outubro de 1804, o nascimento de Allan Kardec. Então, nesse mês de outubro, comemoramos o aniversário de Allan Kardec. Temos também o nosso site na internet, seareespirita.net.br, e o aplicativo Paulo Talk. Temos também uma sala estudando o livro A Gênese e também estudando a Revista Espírita de 1863. Vamos ao nosso estudo? Antes, queria falar um pouquinho sobre o nosso estudo de hoje. Vamos falar sobre o investimento que nós possamos fazer com vista à nossa felicidade. É um investimento garantido, não tem desvalorização nenhuma. Podemos investir com toda a segurança para que tenhamos uma felicidade 1000 vezes melhor, muito mais suave do que aquela que nós vivemos aqui na Terra. Vamos ao nosso estudo? Da Revista Espírita de outubro de 1866, nós trazemos esse ensino apresentado pelos espíritos superiores, falando sobre os momentos que vivemos mais que atual nos dias de hoje. Da data de outubro de 1866, eles falando aqui sobre os movimentos que ocorriam naquela época, as guerras, as pestes que haviam na Europa, malária, tuberculose, doenças que ainda não tinham tratamento específico. Então a espiritualidade diz o seguinte: é desses movimentos gerais que se opera neste momento e que deve conduzir à modificação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar a eclosão de novos germes. São as folhas de outono que caem, e às quais sucederão novas folhas cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas épocas. As folhas mortas da humanidade caem transportadas pelas rajadas e os golpes de vento, mas para renascerem mais vivas sob o mesmo sopro da vida que não se extingue, mas se purifica. Então aqui destacamos essa multiplicidade das causas de destruição, que é um sinal característico dos nossos tempos. Ele falando na época de 1866, especificamente no mês de outubro, onde foi apresentada essa mensagem. Mas é um sinal característico da destruição do nosso planeta pela ganância, pelo materialismo, pelo consumo exagerado de todos os países, principalmente os mais desenvolvidos. Elas devem apressar a eclosão de novos germes. Esse desmatamento, essas modificações climáticas, a poluição do nosso planeta, enfim, todas essas situações estão contribuindo para a eclosão de novos germes. E surgiu aí o famoso coronavírus, o coronavírus, o 19, que fez ceifar muitas vidas, não só no Brasil, como também em todo o mundo. Mas ele fala aqui de um modo até poético, que ele diz: são as folhas de outono que caem, e as quais sucederão novas folhas cheias de vida. A humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas épocas. As épocas de quê? Da sua infância, da sua juventude, da fase adulta e depois da fase mais idosa, mais avançada. São as épocas que nós todos temos que passar pela face da Terra. E ele continua: as folhas mortas da humanidade caem transportadas pelas rajadas e os golpes de vento, mas para renascerem mais vivas sob o mesmo sopro da vida, que não se extingue, mas se purifica.
Então está aí, né, uma explicação dada pela espiritualidade por esses tempos em que nós vivemos, que vão e estão eclodindo novos germes que estão fazendo com que a humanidade venha a se modificar. Seguindo com os nossos estudos, vamos ver agora aqui no Livro dos Médiuns um destaque que trazemos de uma mensagem de Pascal, do Espírito Pascal. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 13, sobre os médiuns. Diz ele nesse destaque: ponde a caridade sempre em ação. Não deixei jamais de praticar essa virtude sublime, bem como a tolerância. Que vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É esse um meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos preparar uma existência 1000 vezes suave. Aqui com os nossos destaques, né, da mensagem, do destaque, Pascal diz: ponde a caridade sempre em ação. Não deixei jamais de praticar essa virtude sublime, bem como a tolerância. Aqui ele iguala, né, a caridade e a tolerância, né, que são irmãs, que devem ser praticadas em todos os momentos, sobretudo num mundo como o nosso de provas e expiações. Que vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência, ou seja, a consciência que está ligada às leis de Deus. Amar a Deus, amar os nossos semelhantes, respeitando-os e perdoando as ofensas, ou seja, não guardando mágoa, rancor e raiva e ódio de ninguém. Essa é a instrução dada pela espiritualidade, ensinada pelo nosso Mestre Jesus, como devemos perdoar os nossos semelhantes. E ele ainda diz: é esse o meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos preparar uma existência 1000 vezes suave. Então, a prática da caridade, a da tolerância, fará com que nós recebamos os méritos centuplicados das nossas ações no bem, no amor, na caridade, na ajuda aos nossos semelhantes, no respeito aos nossos semelhantes. É uma mensagem de Pascal, está no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 13, sobre os médiuns. Prosseguindo, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, sempre na tradução do professor José Herculano Pires, temos um destaque de uma mensagem de Lacordaire, o espírito de Lacordaire. Ele diz: bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza e a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho, virá o repouso. Lacordaire, o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução do professor José Herculano Pires. O professor Severino Celestino da Silva, no seu livro Analisando as Traduções Bíblicas, ele diz que Jesus, no Sermão do Monte, ele se expressava de outra forma, não bem-aventurados, mas avante os aflitos, avante os mansos e pacíficos. Era essa expressão que ele utilizava no seu Sermão do Monte, que depois, com as traduções do hebraico para o grego, do grego para a Vulgata Latina, para o latim, foram mudando as traduções, as expressões, e ficou bem-aventurados. Mas aqui voltando, né, ao nosso investimento que nós possamos fazer com vista à nossa felicidade, tudo aquilo que nós possamos fazer, né, tendo a nossa fé,
a nossa firmeza, a nossa perseverança, a nossa submissão à vontade de Deus, ou seja, a sua lei, que é amá-lo, amar os nossos semelhantes, perdoar as ofensas. Se nós realmente executarmos o que é a vontade de Deus, teremos os méritos das nossas ações centuplicadas. Cada ato de caridade será dado o mérito de forma centuplicada. É um excelente investimento com vista à nossa felicidade. Mais adiante, numa mensagem de São Luís, no último item do Livro dos Espíritos, lá na questão 1019, diz São Luís: vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecharam os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Os orgulhosos, os vaidosos. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. São Luís, no Livro dos Espíritos, na última questão do Livro dos Espíritos, questão 1019. Então ele ali afirma, no trecho que nós trazemos aqui no destaque: colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Se nós semearmos o bem, a caridade, o amor, o respeito, a sinceridade, a benevolência junto com os nossos semelhantes, estaremos semeando esse grão e colheremos de forma centuplicada cada grão semeado. É um enorme investimento, meus irmãos. Então, vamos investir na nossa felicidade. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua assistência nos nossos estudos, na participação dos nossos estudos aqui no YouTube, nos estudos da doutrina espírita. Estudamos Revista Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Muito obrigado pela sua participação. Clique no sininho, inscreva-se no canal para que possamos continuar apresentando esses estudos a todos vocês, trazendo essas orientações, esses destaques apresentados na codificação espírita. A todos vocês, muita paz.